E agora, está preparado para a nossa próxima aula? Vamos aprender um pouco mais sobre porcentagem com o professor Emerson. Eu garanto que depois dessa você vai ficar 100% dentro do assunto. Bons estudos! Nós vamos estudar um dos assuntos mais importantes em nosso dia a dia, que é a porcentagem. O estudo da porcentagem nos auxilia não só para realizar uma compra em uma loja, mas também para projetar nossos gastos e planejar nossas economias. Por isso, ele está frequentemente presente em exames e vestibulares. Mas o que é porcentagem? Porcentagem é uma razão que pode ser representada por este símbolo, que significa por cento ou a cada 100. Vamos ver alguns exemplos. 23% é igual a 23 por 100, o que resulta 0,23. 100% é igual a 100 por 100 e resulta 1 e corresponde ao todo. 119% é o mesmo que 119 por 100, ou seja, 1,19. As três formas são equivalentes e podem ser utilizadas para representar uma mesma porcentagem. Vamos a um exemplo mais prático. Numa sala de aula composta por 120 alunos, exatamente 85% foram aprovados. Se os demais reprovaram, qual é o número de alunos aprovados? Considerando que a sala é composta por 100% de seus alunos, se 85% foram aprovados, então a diferença 100% menos 85%, ou seja, 15%, foram reprovados. Assim, podemos resolver esse problema usando uma regra de 3. 100% corresponde aos 120 alunos da turma e 15%, que é a taxa de reprovados, corresponderão a uma quantidade de alunos desconhecida X. Essa regra de 3 é simples e direta. Logo, podemos multiplicar os extremos e os meios da proporção e escrever: 100 vezes x é igual a 15 vezes 120. Se o número 100 está multiplicando no primeiro membro, podemos passá-lo dividindo no segundo membro da equação. X é igual a 15 vezes 120 dividido por 100. Isso é o mesmo que x é igual a 18. O resultado indica, portanto, que 18 dos 120 alunos foram reprovados. Este exemplo nos fornece uma maneira mais simples de calcularmos uma porcentagem sem necessariamente usarmos uma regra de 3. Para você compreender melhor, vamos calcular 37% de uma certa quantidade X. Observe, para calcular 37% de uma quantidade X, basta multiplicar a taxa percentual por X, ou seja, 37% de X é igual a 37 por 100 vezes o valor X, que é igual, portanto, a 0,37x. Desta maneira, quando dizemos que 37% dos brasileiros são otimistas, por exemplo, estamos afirmando que cada grupo de 100 pessoas, 37 deles são considerados otimistas. Vamos aprender agora como podemos aumentar uma quantidade através de um cálculo direto. Por exemplo, como podemos aumentar uma quantidade X em, digamos, 20%? Inicialmente, nós temos X, que é a quantidade. Se o acréscimo é igual a 20%, então podemos escrever X mais 0,20 vezes X, que é o acréscimo. Colocando o fator X em evidência, nós temos X que multiplica 1 mais 0,20. Isto é o mesmo que 1,20x. Este cálculo esclarece que para aumentar uma quantidade qualquer em 20%, basta multiplicar 1,20 e não 0,20. Então nós pegamos a quantidade e multiplicamos por 1,20 e não 0,20. No caso de uma redução ou desconto, o procedimento é análogo. Por exemplo, como podemos reduzir uma quantidade X em 20%? Nós podemos começar com X. Se a redução é de 20%, então nós temos X menos, porque é uma redução, 0,20
vezes o x. Como antes, colocando o fator x em evidência, temos x que multiplica 1 menos 0,20. Isto é o mesmo que 0,80x. Portanto, para reduzir uma quantidade qualquer em 20%, basta multiplicar por 0,80 e não por 0,20. Entenda uma coisa, a gente sempre considera a referência o número 1. Se a gente quer aumentar em 20%, multiplica por 1,20, porque 1 é o todo que você tinha no início e o 0,20 é o acréscimo, portanto 1,20. Agora, se você quer reduzir, você multiplica por 1 menos 0,20, ou seja, por 0,80, que você já obtém o valor com a redução de 20%. Entendeu? Em questões relacionadas à porcentagem, é comum a ocorrência de aumentos e reduções sucessivos de uma mesma quantidade inicial. Para ilustrar, considere o enunciado. O preço inicial de uma mercadoria era R$ 200. Qual será o preço após um aumento de 10% e, em seguida, uma redução de 10%? Bom, primeiro nós temos um aumento de 10%. Então, para aumentar o preço inicial de R$ 200 em 10%, vamos multiplicar R$ 200 por 1,10, para representar o aumento de 10%. O resultado será R$ 220. Em seguida, para reduzir em 10% o preço de R$ 220, nós vamos multiplicar por 0,90, obtendo assim o valor de R$ 198. Assim, após um aumento de 10% e em seguida uma redução de 10%, o preço inicial de R$ 200 passa a ser de R$ 198. Talvez algumas pessoas pudessem pensar que após um aumento de 10% e em seguida uma redução de 10%, o valor inicial de R$ 200 não se alteraria. Você sabe dizer por que houve alteração no preço? O preço final foi diferente do preço inicial, porque, apesar de os percentuais serem iguais, ambos de 10%, eles são aplicados a valores diferentes. O aumento é sobre R$ 200 e a redução é sobre R$ 220. Por isso, sempre que houver um aumento e uma redução de um mesmo percentual, o valor final nunca será igual ao valor inicial. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Se em vez de primeiro um aumento de 10% sobre os R$ 200 e em seguida uma redução de 10%, se nós tivéssemos primeiro uma redução